A loucura não é um fenômeno moderno. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas que estão transgredindo nas suas mais diversas formas. A ideia de construção de um asilo de alienados surge no final do século XIX aqui no Ceará, né? Nós temos relatos, documentos, desde 1870, da década de 70 do século XIX, em que alguns atores sociais, entre os quais há uma elite da Santa Casa de Misericórdia, uma elite política, uma elite de médicos da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, relata a necessidade de ter um espaço somente para abrigar aqueles que na época eram chamados de alienados. Como o volume de doentes se torna muito grande no século XIX e como a Santa Casa não tem material, especialistas médicos em psiquiatria e alas específicas para tratar desse público, é que ela solicita a criação de um espaço para ela, porque até então esses doentes considerados mentais, eles ficavam juntos com os demais doentes, né? O que provocava alguns inconvenientes, sobretudo se eles estavam em momentos de surto, de delírios, né? Então era interessado que esses homens e mulheres fossem destinados para um outro espaço. Os anos 80, 1880, vão ser o momento em que vão ser construídos não só o asilo de alienados, o São Vicente de Paula, que ainda hoje existe como hospital psiquiátrico, mas outros espaços que vão também receber os chamados desvalidos sociais. O São Vicente de Paula, ele vai existindo no século XIX, vai até o XX, ele se torna a única instituição, né, consagrada para esse tipo de público e esse tipo de tratamento, né? Então as experiências dos outros hospitais psiquiátricos vão acontecer um pouco mais tardiamente, né? Ele se torna uma grande referência aqui. Por mais que a gente observe que se faça bastante a crítica, e com devida razão, se faça a crítica a esse tipo de modelo hospitalar, mas ele, nas suas origens, eles tinham uma perspectiva de ter um tratamento eficaz. O paciente já vem com o diagnóstico definido, porque ele vem de uma emergência psiquiátrica. Em geral, a gente observa que é muito frequente os diagnósticos aqui, esquizofrenia, né, transtornos bipolar, e também a gente recebe alguns casos de dependência química. Tem também a questão das psicoses, que são muito comuns, né? De maneira geral, eu acredito que a gente pode citar basicamente essas quatro classificações de patologias muito recorrentes aqui dos pacientes que são atendidos, né, que são admitidos aqui nessa unidade. Bem no início do surgimento do asilo de alienados aqui no Ceará, nós temos um público ainda pequeno, de 20 pessoas, de 30 pessoas, né? Mas esse montante vai se tornando cada vez maior e as percepções que esse corpo médico, esses saberes médicos vão tendo sobre as necessidades de mudança de tratamento é o que fazem com que eles abracem novas terapêuticas, né? Novas intervenções. O modelo manicomial afasta o usuário tanto da sociedade como do seu convívio familiar. Esse modelo manicomial, por mais reformado que a gente pense que alguns hospitais só precisam de uma humanização no seu atendimento, de uma reforma física, a gente sabe que a lógica dele é uma lógica excludente. É uma lógica que não inclui essas pessoas na sociedade. E é uma lógica que favorece, inclusive, a violação de direitos. Porque não permite comunicação, não permite visita aberta dos seus familiares, né? Não permite interlocução com a cidade, né? Enquanto a pessoa está internada, mesmo ela não tendo mais sintoma, mas ela fica isolada, né? Ela fica isolada das pessoas. Eu tive uma tentativa de suicídio, onde eu passei 15 dias no frotão, 10 dias em coma e 5 em observação. Aí me encaminharam, a assistência social do José Frota, me encaminhou para o hospital psiquiátrico.
De imediato eu passei logo 30 dias. Era um terror, né? Eu vendo aquelas pessoas sofrendo, eu também sofrendo. Quando eu retornei em casa, com menos de 15 dias eu tentei suicídio de novo. Isso aí é uma prova de que o tratamento não estava dando efeito, mas me encaminharam novamente. Eu sei que foram 5 internações, todas elas de sofrimento, vendo pessoas também sofrendo. E quando eu falo também espancamento, não é só o espancamento físico, é o espancamento psicológico. A partir do momento que a pessoa está presa ali, sem ter nenhuma assim, alternativa para nada, para sair, a pessoa se sente como um animal, ou pior ainda, é como se tivesse cometido um crime e estivesse ali pagando a pena. Se algo é construído, pode ser desconstruído, né? Se algo deu certo por um tempo, pode-se questionar sobre a sua pertinência ainda hoje, né? Porque os manicômios, como um modelo que foi inaugurado em fins do século XVIII e do século XIX, esses foram extremamente criticados a partir da reforma psiquiátrica. A partir da lei da reforma psiquiátrica, qualquer hospital psiquiátrico deixou de fazer parte da rede de saúde mental. Aliás, a rede de saúde mental foi construída a partir da reforma psiquiátrica e ela não contempla a existência de um hospital. Até 2000, nós tivemos grandes avanços com o fechamento dos leitos em hospitais psiquiátricos, com a luta contra o hospício, a forma manicomial de cuidar dos pacientes, aonde se prevalecia a hospitalização e a exclusão social. Tudo o que se vislumbra com a reforma psiquiátrica é que não hajam mais internamentos psiquiátricos. Ainda um imaginário em torno da doença mental que torna difícil a inserção dela em vários outros contextos, inclusive no contexto de hospitais clínicos, né? As tintas da doença mental ainda são muito cinzas, digamos assim. Mas eu penso que esse caminho tem progredido, isso tem caminhado nesse sentido de se diminuir esse estigma que ainda paira sobre a doença mental. O trabalho do Hospital Dia é muito importante para o paciente porque ele se sente valorizado, ele se sente ele se sente capaz de fazer alguma coisa. Enquanto que muitas atividades aqui proporcionam a reinserção social, a outros valorizam o seu lado são. A importância da musicoterapia é algo assim grandioso, porque a gente utiliza a música como recurso terapêutico. Eles utilizam os instrumentos como mediador da sua fala para se expressarem, e a música tem esse potencial da gente se conectar com você mesmo, da gente se fortalecer, da gente se harmonizar, porque o mundo lá fora está um caos. E a gente precisa se conectar com essa parte mais saudável da gente. E a música tem esse elo de ligação. E quando eles escolhem o instrumento que eles querem tocar, e eles falam por que eles querem tocar aquele instrumento. Esse instrumento, eu me lembro que o meu pai tocava sanfona. O triângulo, eu me lembro que eu já fui para uma festa, conheci uma namorada. Então eles escolhem os instrumentos que eles querem tocar e também, de certa forma, também as músicas que eles querem ouvir. São músicas que fazem parte da história deles, que fortalecem eles como seres humanos.
a questão também do isolamento, que as pessoas que têm sofrimento psíquico são, de certa forma, isolados da sociedade, da família. Então a gente precisa trazer essas pessoas para mais próximo da gente, interagirem com os colegas. E a música tem esse viés muito forte de integração. A arte-terapia é uma expressão de sentimentos, é onde o paciente bota todo o seu momento, ou num papel ou numa tela. Então eu digo que é um recurso de expressão dos sentimentos. Eu não tinha noção do que era arte. Eu nunca me via pintando um quadro, fazendo uma escultura. Eu olhava a arte como uma coisa qualquer. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que realmente aquilo estava me fazendo bem, que eu me dediquei, eu me tornei outra pessoa. Eu não vou dizer que esteja curado com a arte, porque o transtorno mental, como eu te falei, é igual a outros problemas, como hipertenso, diabetes e outra mais. Tomou o remédio, tem um controle, dá para a pessoa viver, produzir, mas a arte é fundamental, porque se a pessoa for ficar só na medicação, ele vai ficar impregnado, vai ficar aquela pessoa estagnada ali. Remédio, alimentação, dormir. E a arte recupera. E eu vejo hoje com muita tristeza os CAPs não ter mais essa estrutura de fazer uma arte-terapia como é para ser, ter o material suficiente, adequado, uma alimentação adequada para quem faz o tratamento intensivo, ou seja, o dia todo. Dói na alma da gente ver isso aí. Porque eu não quero que outras... um dos motivos que me levou a ir para o fórum da luta antimanicomial, ser membro e lutar, é para que outras pessoas não passem pelo que eu passei e que tenham o mesmo tratamento digno e correto que eu tive. Se a arte for loucura, eu não quero cura. Nossa sociedade cheia de preconceito, eu sou um sobrevivente, sim, porque eu vivo e respiro o milagre da arte. A questão é, continuaremos institucionalizando a loucura? Continuaremos com essa proposta? Me parece que muitos séculos se passaram para a gente não enfrentar uma nova perspectiva de se relacionar com o outro, né? Relacionar entre nós. Não é? Até que ponto? O que faz a gente ser normal?